Numa região montanhosa, distante dos grandes centros urbanos do sul, onde os rios serpenteiam por entre vales verdejantes e os ecos do passado ainda ressoam nas colinas, começou a tomar forma um reino que mudaria para sempre o curso da história antiga. Ali, entre trilhos de pedra e encostas cobertas de pinheiros, nasceu a identidade de um povo que, com o tempo, se tornaria Macedônia, uma das potências mais influentes do mundo helênico. Tente visualizar essa paisagem. O ar frio da manhã descendo das montanhas, o som dos pássaros sobrevoando as vastas planícies e os primeiros assentamentos dispersos, onde as tribos partilhavam uma origem comum, mas ainda não estavam unidas sob uma única bandeira. Nesse cenário, a história não se impôs de repente. Foi tecida lentamente, como um manto estendido sobre gerações. Os primeiros reis da Macedônia não viviam em palácios dourados, nem comandavam exércitos poderosos. Eram, na verdade, líderes de clãs, chefes de famílias extensas, que procuravam proteger o seu povo dos perigos externos e, sobretudo, dos perigos internos, a fragmentação, a desconfiança, a luta pelo domínio da terra. O seu poder não vinha de uma constituição ou de uma lei escrita, mas de um vínculo muito mais antigo, o respeito conquistado com o tempo e a lealdade jurada em sangue. Aos poucos, essas alianças tribais foram se entrelaçando, e o que começou como uma confederação informal acabou por se transformar em um estado. Os antigos caminhos de pastores deram lugar a rotas comerciais. Os postos de vigilância viraram fortalezas, e a figura do rei deixou de ser apenas um símbolo para se tornar o centro de uma máquina política e militar em constante crescimento. Mas mesmo assim, a vida cotidiana mantinha o seu ritmo natural. Os camponeses cultivavam em terraços talhados à mão. Os artesãos trabalhavam em silêncio, moldando ferramentas, adornos, armas. E à noite, em redor do fogo, os anciãos contavam histórias, de antepassados valentes, de sinais divinos, de façanhas quase esquecidas, que serviam de guia para o presente. Uma dessas lendas falava de um jovem que, ao ver a luz do sol entrar por uma fenda na sua casa, soube que era o momento de agir. Ele não buscou a glória, nem seguiu ordens externas. Apenas compreendeu que precisava formar algo maior. O seu nome foi recordado durante séculos, não tanto pelos seus feitos imediatos, mas sim pela semente que ele plantou. Da sua linhagem surgiriam reis que levariam a Macedônia das colinas solitárias às portas do mundo conhecido. A paisagem foi a primeira mestra deste povo. As montanhas ensinaram resistência, os vales, paciência, o clima rigoroso forjou o caráter, e as ameaças constantes de vizinhos hostis mostraram que a sobrevivência não era um direito, mas sim uma conquista diária. Nas fronteiras do norte, tribos aguerridas lançavam incursões frequentes. No leste, as rotas comerciais eram guardadas por confederações complexas e difíceis de prever. Foi nesse ambiente tenso e em constante mudança que os macedônios aprenderam a adaptar-se, não apenas com armas, mas com inteligência, diplomacia e uma compreensão muito apurada do equilíbrio de poder. O reino, ainda jovem, aprendia a expandir-se com cautela. Cada rio era uma via nova, cada passagem montanhosa uma possibilidade de controle, cada aldeia mais uma peça do quebra-cabeça. Assim, sem pressa, mas sem descanso, o domínio macedônio foi se estendendo. Neste ponto, o poder não era apenas militar. A geografia oferecia recursos inestimáveis, florestas densas que forneciam madeira para construir e comerciar, terras férteis que garantiam o sustento e, sob as montanhas, minerais que mais tarde alimentariam sonhos de conquista. Tudo isso não passava despercebido aos líderes do reino, que começavam a vislumbrar
que a Macedônia não podia apenas sobreviver, ela podia liderar. A figura do rei começou a cercar-se de símbolos, não de pompa exagerada, mas de autoridade silenciosa. Um anel com uma pedra lapidada, um cavalo negro que o seguia sempre, um escudo adornado com um sol de múltiplos raios. Era mais do que um líder, era uma imagem que unia o povo. A sua corte, inicialmente pequena e discreta, foi crescendo. Chegavam mensageiros de aldeias distantes, procurando proteção ou selar acordos. Também chegavam sábios do sul, atraídos pelas promessas de um reino em ascensão. Ali, entre muros de pedra e salões ainda sem mármore, começavam a ser escritas as bases de uma organização distinta, uma mistura de tradição tribal com visão estatal. A milícia tornou-se o eixo dessa transformação. Os jovens já não treinavam apenas para se defender, mas para manter a ordem, proteger as rotas e participar em campanhas organizadas. Surgiram corpos especializados, comandantes que pensavam para além do ataque frontal. A cavalaria deixou de ser apenas nobreza armada e transformou-se numa força tática. A infantaria, mais leve do que a dos vizinhos, movia-se com destreza entre colinas e vales, aprendendo a tirar partido do terreno. O reino também se abria para o exterior, não com portas escancaradas, mas com mãos estendidas. Começaram tratados discretos com cidades gregas. Em troca de madeira, cereais ou minerais, recebiam armas mais refinadas, vinho da Ática, peças de cerâmica decorada e, acima de tudo, conhecimento. Trocavam-se mapas, relatos, canções. O mundo já não era apenas o que se podia ver dos picos macedônios. Entretanto, nos templos discretos da região, os sacerdotes falavam de sinais. Às vezes era um eclipse, outras vezes um animal com um comportamento estranho. Cada evento era interpretado como uma mensagem dos deuses. A dinastia reinante reforçava a sua legitimidade não com discursos, mas com a presença em rituais e decisões inspiradas por oráculos. Numa noite especialmente clara, sob um céu sem nuvens, o rei subiu sozinho a um monte. Dali, observou a planície. No silêncio, compreendeu que a sua terra, embora fértil e protegida, não seria suficiente para sempre. O crescimento implicava conflito, expansão, fricção com outros reinos. E foi o que aconteceu. As primeiras campanhas não foram conquistas deslumbrantes. Foram ações calculadas, passos lentos em direção a regiões limítrofes. Controle de passagens montanhosas, domínio de fontes de água, ocupação de antigos postos de vigilância. O importante não era avançar rápido, mas sim consolidar o que era ganho. A economia continuava a pulsar com força. O comércio intensificava-se. Aos mercados chegavam tecidos tingidos com raízes locais, ferramentas de ferro refinado e gado robusto criado nas pradarias. Tudo isso dava ao reino uma crescente autossuficiência, mas também gerava invejas. Das regiões orientais começaram a chegar rumores, alianças formadas em segredo, tentativas de subversão, espionagem disfarçada. Mas os macedônios já não eram um povo ingênuo. Souberam detectar sinais, infiltrar-se e cortar as ameaças pela raiz. A vigilância tornou-se parte da rotina. Nesse clima, a linhagem real manteve-se firme. Houve conflitos internos, como em toda a dinastia. Irmãos em disputa por heranças, traições silenciosas, casamentos usados como ferramentas. Mas no final, o poder central resistia. Não por imposição, mas porque o povo via nele um reflexo da sua história. Dura, paciente, capaz. No fundo dos templos mais antigos, os anciãos falavam em voz baixa. Diziam que um novo tempo se aproximava. Não seria uma guerra nem um milagre. Seria alguém, uma figura nascida dessa linhagem, que olharia para além dos limites conhecidos. Ainda não sabiam o seu nome, mas a sua sombra já começava a projetar-se.
as estações marcavam o pulso do reino. Na primavera, os caminhos desimpediam-se e as expedições menores começavam. No verão, os campos floresciam e o comércio atingia o seu auge. O outono trazia o recolhimento, a contagem de recursos, e o inverno era tempo de relatos, de fogo aceso, de decisões tomadas na intimidade das fortalezas. Os sábios do reino tinham começado a registrar eventos. Em tábuas de argila, gravavam nomes de povos visitados, quantidades de grão colhido, até mesmo fenômenos celestes. O que antes era apenas memória oral, agora adquiria permanência. A história da Macedônia começava a ser escrita. As fronteiras eram amplas, mas frágeis. Nas colinas a leste, assentavam-se tribos independentes, difíceis de classificar. Não eram totalmente inimigas, nem plenamente aliadas. As relações com elas exigiam cuidado, gestos subtis, envio de presentes, presença nas suas festividades, intercâmbios que iam além do comércio, oferendas simbólicas, pactos selados sob céus estrelados. Numa ocasião, conta-se que um emissário macedônio chegou a uma aldeia distante com um animal desconhecido, uma pequena gazela do sul. Ninguém nessa região a tinha visto antes. O gesto não só surpreendeu, como desarmou desconfianças. Em troca, ele recebeu uma espada forjada com técnicas antigas, coberta de sinais que os sábios ainda hoje não conseguem decifrar. Assim era a expansão, não apenas avanço militar, mas uma rede de contatos humanos, diplomáticos, culturais. E enquanto a corte crescia, crescia também a sua rede de aliados e observadores. Alguns viajavam como mercadores, outros como cantores. Iam de um povoado para outro e traziam notícias. Quem casou a sua filha, quem foi visto a negociar com tribos hostis, que líder demonstrava sinais de fraqueza. No centro do reino, a cidade principal começava a transformar-se. Traçavam-se ruas mais largas, erguiam-se estruturas com base de pedra. Não era ainda uma metrópole, mas respirava-se ordem. Nos mercados, os produtos eram empilhados com meticulosidade. Nos pátios dos templos, as estátuas eram lavadas com água do rio em cada lua cheia. O cuidado com o detalhe revelava uma consciência crescente do poder simbólico. A figura do rei também evoluía. Já não era apenas um guerreiro ou um líder de clãs. Era protetor dos templos, árbitro entre fações, garante da palavra empenhada. A sua presença em público era ritualizada. Cada aparição tinha um significado. O seu silêncio era interpretado. O seu gesto mínimo, replicado. E, no entanto, nem tudo era harmonia. Nas montanhas do norte, um grupo de dissidentes recusava-se a aceitar a autoridade do trono. Alegavam que a tradição devia ser mantida pura, sem misturas, sem influências do sul. O conflito era inevitável. O confronto não foi em grande escala, mas foi decisivo. As tropas reais, mais organizadas e mais bem armadas, conseguiram impor-se. Mas o que fez a diferença não foi apenas a força, mas a estratégia. Um jovem general propôs dividir o inimigo, não com armas, mas com mensagens. Enviou emissários secretos aos líderes de cada facção dissidente, semeando dúvidas, oferecendo concessões. Quando o ataque começou, muitos já tinham abandonado a causa rival. Essa vitória consolidou a autoridade do trono, mas também apontou o caminho. A inteligência devia ser sempre aliada da força. Com o passar do tempo, a nobreza macedônia adquiriu um caráter distinto. Continuavam a ser guerreiros, mas também se tornaram administradores. Aprenderam a cobrar impostos, a gerir armazéns, a manter registros de população. Nos seus salões, discutia-se tanto o próximo movimento militar quanto a colheita do ano anterior. E entre os mais jovens, começou a surgir uma pergunta: até onde podemos ir? Já não bastava defender o que era seu.
começava a surgir uma ambição maior, nascida não da vaidade, mas do reconhecimento da sua própria capacidade. Se tinham conseguido tanto a partir de uma origem modesta, por que não olhar mais além? As conversas mudavam de tom. Falava-se de rotas para o sul, de cidades com muros altíssimos e torres douradas. Mencionavam-se regiões cujos nomes mal eram compreendidos, mas que já despertavam desejo. Essa inquietação, ainda sem nome, já era uma semente. No entanto, há aspectos desta história que raramente são contados. No alto de uma colina perto do coração do reino, coberta por árvores antigas e envolta em névoas persistentes, existia um pequeno santuário esquecido. Os seus muros, corroídos por séculos de vento, estavam cobertos de símbolos arcaicos que nem mesmo os sábios do reino conseguiam decifrar por completo. Ninguém se lembrava de quem o construiu, mas ainda ardia uma lâmpada a óleo no seu interior, como se alguém ou algo cuidasse dele. Os rumores diziam que certos reis iam lá em segredo antes de tomar decisões importantes. Não levavam escolta, subiam sozinhos ao cair da tarde e desciam antes do amanhecer com o rosto transformado. Não se falava disso em público, mas os criados notavam a diferença: mais firmeza na voz, mais profundidade no olhar. Alguns asseguravam que dentro do santuário se encontrava um objeto antigo, trazido de terras distantes, guardado durante gerações por uma estirpe de guardiões mudos. Outros, que o rei ouvia ali, palavras que não provinham de nenhum ser humano. O certo é que, após cada visita, os eventos do reino pareciam acelerar-se. Um inimigo derrotado sem explicação lógica, uma decisão arriscada que se revelava ser a correta, uma tempestade que mudava de rumo momentos antes de arruinar a colheita. Eram coincidências, talvez, mas na Macedônia as coincidências raramente eram ignoradas. No círculo mais próximo do trono, apenas alguns sabiam da existência daquele lugar, e entre eles crescia uma inquietação. Seria prudente depender de algo que não podiam compreender totalmente? O reino continuava a crescer, e com ele, os dilemas. Os deuses falavam através de sinais subtis. Um cervo que atravessava um trilho no momento exato. Uma nuvem em forma de lança, pouco antes de uma batalha. Um sonho recorrente entre vários oficiais na mesma noite. Alguns riam ao ouvir estas histórias. Outros tomavam notas, convencidos de que todo sinal era um aviso ou uma promessa. E nesse ambiente carregado de presságios, um menino nasceu sob um eclipse parcial. O seu choro ressoou nos corredores do palácio como um eco antigo. Os sacerdotes observaram-no em silêncio. A sua mãe disse que, durante a gravidez, sonhou todas as noites com um falcão branco que lhe falava numa língua que ela não compreendia. Ninguém o sabia na altura, mas aquele menino teria um destino que alteraria o curso da história. O seu nome ainda não tinha sido escrito em pedra, mas a sua sombra já se projetava sobre o futuro do mundo conhecido. Com o passar dos anos, esse menino cresceu rodeado de símbolos e silêncios. Não era o herdeiro direto, mas desde jovem foi observado com uma mistura de curiosidade e receio. Os seus mestres notavam que ele não aprendia com rapidez, mas sim com profundidade. Não repetia o que lhe era ensinado, ele transformava-o. Enquanto isso, o reino atravessava uma fase delicada. A expansão tinha despertado tensões internas entre nobres que viam os seus privilégios em perigo, externas, com vizinhos que suspeitavam de cada movimento macedônio. Havia paz, sim, mas era uma paz frágil, sustentada por acordos que se desfaziam com um sussurro. Nesse contexto, surgiu uma figura decisiva: Filipe, irmão de um rei assassinado em circunstâncias obscuras. Não era o mais forte, nem o mais carismático, mas tinha crescido como refém em Tebas,
uma das cidades mais poderosas da Grécia. Ali, observou em silêncio como os melhores exércitos treinavam. Ouviu estrategas a discutir durante horas. Aprendeu sem que ninguém notasse. Quando regressou à Macedônia, o reino estava à beira do colapso. Vários inimigos próximos tinham invadido as suas terras, aproveitando a confusão após a morte do rei. Em poucos meses, Filipe reorganizou o exército, assinou tréguas estratégicas e usou o que tinha aprendido para formar um corpo militar completamente novo. A falange macedônica não era simplesmente uma formação de soldados. Era uma coreografia de guerra. Homens alinhados em filas compactas, armados com sariças, lanças que duplicavam o comprimento das armas gregas tradicionais, avançavam como um muro vivo. O inimigo não via indivíduos, mas uma massa impenetrável de aço e decisão. Sob a sua liderança, a Macedônia passou de um reino periférico a uma potência emergente. Mas Filipe não se limitou ao campo de batalha. Compreendeu que a guerra mais duradoura era travada com alianças, casamentos, juramentos e segredos. Casou-se com várias mulheres, cada uma representando uma união com um clã poderoso. A sua corte transformou-se num mosaico de interesses cruzados, e ele, no tecelão que mantinha tudo unido. Mas cada fio adicionado era também um risco, porque na corte de Filipe, o veneno era tão eficaz quanto a espada. E no meio desse tecido delicado, o jovem nascido sob o eclipse, o seu filho Alexandre, observava. Escutava as discussões dos generais, os avisos da mãe, as visitas de sábios que falavam em línguas antigas. Mas, acima de tudo, estudava o olhar do pai. Um olhar duro, estratégico, mas também cansado. Porque governar não era apenas tomar decisões, era suportar o peso de todas elas. A relação entre os dois era complexa. Filipe via em Alexandre um sucessor brilhante, mas também uma ameaça futura. Alexandre admirava o pai, mas não aceitava os seus limites. Ele queria mais, não apenas um reino seguro, mas um lendário. Num dos corredores do palácio, numa noite, cruzaram-se sem falar. Alexandre tinha apenas 16 anos. Filipe olhou-o de soslaio. Sabia que aquele rapaz não esperaria muito para sair da sua sombra. O que nenhum dos dois sabia então é que o destino já tinha começado a traçar a sua rota. Desde muito pequeno, Alexandre sentiu que o mundo era mais vasto do que lhe contavam. Não se contentava com as histórias das aldeias próximas, nem com os nomes dos rios ou montanhas do reino. Nos seus sonhos, apareciam elefantes a atravessar desertos, cidades douradas além do horizonte e batalhas onde as estrelas pareciam cair do céu. A sua mãe, Olimpia, dizia-lhe que não eram sonhos, eram recordações de vidas passadas. Olimpia não era uma mulher comum. Originária do reino de Epiro, trazia consigo ritos antigos, crenças misteriosas e uma ligação com o invisível que inquietava a todos na corte. Diziam que falava com serpentes, que velava os deuses com fogo secreto e que nas suas palavras habitavam oráculos adormecidos. Contava a Alexandre ao ouvido, nas noites sem lua, que o seu sangue não era apenas de reis, mas também de deuses, que o seu verdadeiro pai não era Filipe, mas o próprio Zeus, que a visitou disfarçado de trovão. Nessa mistura de poder terreno e mito celestial, forjou-se o seu caráter. Enquanto outras crianças brincavam com espadas de madeira, ele estudava mapas do mundo antigo. Quando os seus irmãos de sangue treinavam com cavalos, ele memorizava versos de Homero, imaginando que um dia seria mais do que um rei. Seria um herói. E então chegou Aristóteles. O filósofo foi convidado por Filipe para educar o jovem príncipe. Não era um simples mestre, mas um sábio com olhar profundo e voz pausada, que preferia fazer perguntas em vez de dar respostas.
Ensinou a Alexandre não apenas lógica e retórica, mas também biologia, astronomia, ética, política. Mas para além do conhecimento, o que Aristóteles ofereceu foi uma chave, uma forma de entender o mundo como um enigma que podia ser resolvido. Muitas vezes, passeavam juntos pelos bosques perto do palácio. Alexandre escutava atentamente, enquanto o seu mestre lhe falava da alma, das estrelas, do equilíbrio entre razão e paixão. Numa dessas caminhadas, Aristóteles parou junto a um lago. Pediu-lhe que atirasse uma pedra e observasse as ondas. Depois disse-lhe: "Cada ação tua, Alexandre, será como estas ondas. Não saberás quão longe chegam, mas chegarão." Enquanto isso, o jovem começava a treinar em combate real. Não era o mais corpulento, nem o mais forte, mas possuía uma habilidade estranha. Intuía os movimentos do oponente antes que ocorressem. A sua mente parecia estar sempre um passo à frente. E isso, no campo de batalha, era ouro. Aos 16 anos, ficou a cargo do reino durante uma campanha do pai. Nesse breve período, sufocou uma rebelião no norte, fundou uma cidade e deixou claro que não era um simples herdeiro. Era um líder. Mas a sua relação com Filipe continuava tensa. Admiravam-se, sim, mas também se desafiavam. Filipe via no filho um brilho que podia eclipsá-lo. Alexandre, por sua vez, começava a sentir que o seu destino não podia esperar. Tinha lido sobre Aquiles, sobre Hércules, sobre os grandes conquistadores do passado. E cada história parecia um espelho incompleto, algo que ele estava destinado a terminar. Numa noite, após uma celebração no palácio, Filipe tropeçou, embriagado, ao tentar abraçar o filho em frente aos convidados. Alexandre olhou-o, firme, e disse em voz baixa: "Como esperas conquistar a Ásia se não consegues atravessar esta sala sem cair?" Houve um silêncio glacial. Mas ninguém esqueceu essa frase. A tensão continuou a crescer, até que um dia, de forma repentina, Filipe foi assassinado. Em plena boda, em plena glória. Alguns dizem que foi uma conspiração de nobres, outros que o assassino agiu por despeito. E há quem ainda acredite que a sombra de Olimpia se alongou demasiado. Alexandre tinha apenas 20 anos, e o trono estava à sua frente. Não era o herdeiro mais aceite, nem o mais desejado pelos veteranos do exército, mas então fez algo inesperado. Foi diretamente às tropas, não com promessas, com presença. Falou pouco, olhou nos olhos e recordou a cada comandante uma vitória do seu pai, na qual ele também esteve presente. Em poucos dias, o exército aceitou-o. Em menos de um mês, os inimigos internos foram neutralizados. E antes que o mundo soubesse o que se passava na Macedônia, Alexandre já era rei. Alexandre não esperou por sinais, não pediu permissão. Assim que consolidou o seu trono, virou o olhar para o leste. O Império Persa era, nesse momento, a entidade mais vasta, antiga e temida do mundo conhecido. Governava desde as costas do Egeu até as montanhas da Índia, desde os desertos egípcios até as margens do Mar Cáspio. Um colosso milenar, com palácios que roçavam as nuvens, exércitos incontáveis e reis que falavam com os deuses. Para muitos, desafiá-lo era uma loucura, mas para Alexandre era o destino. Reuniu os seus generais, convocou o seu exército e proclamou a sua intenção sem levantar a voz. Disse simplesmente: "Iremos para o leste, não por vingança, não por riqueza, por algo maior, por um lugar na história." Os preparativos começaram em segredo. O exército macedônio, embora pequeno em comparação com as forças persas, estava treinado como uma máquina viva. Os seus soldados conheciam-se como irmãos. Dormiam sob as estrelas, comiam juntos e no campo de batalha sabiam que o homem ao seu lado jamais hesitaria.
Alexandre percorria os acampamentos à noite. Não dormia em palácios, dormia em tendas de campanha, como seus soldados. Às vezes, caminhava descalço sobre a terra, como se quisesse sentir o pulso do mundo que ia conquistar. E então, chegou o momento. Cruzaram o Helesponto, o estreito que separa a Europa da Ásia. Numa cerimônia simples, mas carregada de símbolos, Alexandre atirou uma lança ao chão e declarou: "Este será o meu primeiro território conquistado." Não o disse com arrogância. Disse-o como quem sabe que cruzou um limiar do qual não há retorno. As primeiras batalhas não tardaram a chegar. No Rio Grânico, enfrentou um contingente persa que esperava esmagá-lo com facilidade. Mas a tática de Alexandre era inesperada. Atacou ao amanhecer, quando o sol ainda não tinha dissipado o nevoeiro. Cruzou o rio montado no seu cavalo bucéfalo, um animal que só ele conseguia domar, e rompeu as linhas inimigas com uma velocidade assombrosa. A vitória foi total. Mas Alexandre não celebrou com festins. Caminhou entre os feridos. Ordenou que se cuidasse tanto dos seus homens como dos inimigos. Enviou os soldados caídos de regresso às suas casas, com honras. E aos gregos, que lutavam ao lado persa, castigou-os sem piedade. Não por traição, mas por se terem vendido a quem considerava um opressor. A cada vitória, o exército crescia. Cidades inteiras rendiam-se sem apresentar batalha. Não por medo, mas por respeito. Alexandre não saqueava, não destruía templos. Pelo contrário, protegia os sábios, escutava os sacerdotes locais e respeitava os cultos ancestrais. Entendia que uma conquista real não se alcança apenas com espadas, mas com compreensão. E, no entanto, todas as noites, ao regressar à sua tenda, Alexandre sentia o peso do silêncio. Sabia que o mais difícil ainda não tinha chegado, que Dário, o grande rei da Pérsia, o observava à distância, que para além das primeiras vitórias, o esperavam desafios tão grandes quanto montanhas. Mas Alexandre não temia a escuridão. Ele estudava-a, atravessava-a, porque na sua mente o mapa do mundo não terminava nunca. O exército macedônio avançava como um rio firme, transbordando as cidades que tentavam resistir, abraçando as que se rendiam sem luta. Cada passo era uma prova de paciência, logística e vontade. Mas Alexandre não parava. O seu objetivo era claro: encontrar Dário, o rei de reis, o coração do Império Persa. E foi na planície, perto da cidade de Issus, que finalmente ambos os mundos colidiram. Dário tinha reunido um exército colossal, com soldados de todos os cantos do seu império, arqueiros citas, cavaleiros bactrianos, lanceiros da Média, carros de guerra com lâminas montadas nas suas rodas. A sua presença era como um mural vivo do poder persa. Acampamentos que se estendiam para além do visível. Estandartes dourados a ondear ao vento. Músicos que anunciavam a sua chegada com tambores profundos e chifres de som grave. Alexandre, por sua vez, tinha menos homens, menos recursos, mas algo diferente: coesão, estratégia e uma convicção inabalável. Ele não procurava apenas vencer, procurava transformar o mundo. Na noite anterior à batalha, caminhou entre as suas tropas. Não proferiu grandes discursos, falou com um, depois com outro. Lembrou-lhes as suas façanhas passadas, nomeou as suas famílias, perguntou pelas suas feridas. Fez com que cada homem sentisse que lutaria não apenas por um rei, mas por um companheiro. Quando amanheceu, o nevoeiro cobria a planície. Alexandre sabia que essa era a sua vantagem. O terreno não favorecia o exército numeroso de Dário. As passagens estreitas forçavam os persas a lutar sem poder desdobrar toda a sua força. Era o momento ideal. A batalha foi feroz. Alexandre, montado em bucéfalo, liderou pessoalmente o flanco direito,
Enquanto a sua infantaria segurava o centro, a falange avançava passo a passo, como um organismo unificado, empurrando com força silenciosa. O pó levantava-se no ar. Os gritos misturavam-se com o som metálico do choque de armas. E então aconteceu o inesperado. Alexandre detetou um vazio momentâneo na linha persa. Um pequeno erro de posicionamento. Não hesitou. Virou o seu cavalo e avançou diretamente para o centro, em direção ao próprio Dário. O rei persa, rodeado pela sua guarda real, observou como aquele jovem abria caminho como uma flecha de fogo. Por um instante eterno, os seus olhares cruzaram-se, e Dário, o grande rei, virou o seu carro e fugiu. Essa decisão marcou o fim da batalha. O exército persa, ao testemunhar a retirada do seu próprio rei, perdeu o coração. Desmoronou-se. Alexandre, porém, não perseguiu Dário de imediato. Em vez disso, dirigiu-se ao acampamento persa, onde encontrou algo totalmente inesperado: a mãe, a esposa e as filhas do grande rei. Quando as mulheres o viram, pensaram que seriam humilhadas e maltratadas. Mas Alexandre inclinou-se com profundo respeito, dirigiu-se a elas com doçura e prometeu que seriam tratadas como rainhas. Para ele, a vitória não era um motivo para a crueldade. Era uma oportunidade de demonstrar grandeza. Naquela noite, enquanto o campo ainda cheirava a ferro e terra revolvida, Alexandre sentou-se em frente a uma pequena fogueira. Não falou da vitória, nem bebeu em excesso. Apenas olhou para o fogo em silêncio. No seu olhar não havia satisfação, mas sim consciência. Ele sabia que o mais difícil não era derrotar um império, era não se tornar um. Após a vitória em Issos, o mundo pareceu inclinar-se ligeiramente para o ocidente. As cidades que antes se sentiam seguras sob a sombra persa começaram a olhar com desconfiança para os seus antigos senhores. E nesse crescente vazio de poder, Alexandre avançava, mas não o fazia com brutalidade. Onde outros reis impunham tributos, ele oferecia acordos. Onde outros destruíam templos, ele os restaurava. O seu exército movia-se como uma sombra elegante, deixando para trás não ruínas, mas sim respeito. À medida que penetrava nas províncias persas, a paisagem mudava. Os vales abriam-se como livros antigos. As cidades surgiam por detrás de dunas e desfiladeiros como joias enterradas. E em cada uma delas, Alexandre repetia o mesmo gesto. Entrava sem arrogância, escutava os anciãos, falava com os sacerdotes, aprendia os nomes dos deuses locais. Enquanto isso, Dário fugia. Não como um covarde, mas como um rei que tentava reagrupar as suas forças. Do coração do império, enviou mensagens a todos os sátrapas, ordenando que reunissem um novo exército. Desta vez, seria diferente. Não cometeria os erros de Issos, não subestimaria o jovem macedônio. Alexandre sabia disso, e não se apressou. Durante meses, preparou-se com cuidado, fortaleceu as suas linhas de abastecimento, treinou os seus homens em climas desconhecidos, estudou os mapas antigos e, sobretudo, deixou que o rumor da sua presença fizesse o seu trabalho, porque por vezes o medo é um general que precede o exército. A marcha em direção a Gaugamela foi uma prova de resistência, não apenas física, mas espiritual. Centenas de quilômetros percorridos por terras quentes de dia e gélidas à noite. A moral oscilava, mas Alexandre mantinha a coesão com gestos mínimos. Uma palavra no momento exato, uma decisão partilhada, um olhar que devolvia a certeza. E então, eles chegaram. Gaugamela, um campo aberto e extenso, cuidadosamente escolhido por Dário. Um terreno plano, ideal para desdobrar os seus milhares de soldados, os seus carros com lâminas, a sua cavalaria pesada. Desta vez, ele esperava tudo: surpresas, ataques frontais, armadilhas.
Dário tinha preparado tudo, exceto a alma do seu inimigo. Alexandre estudou o terreno em silêncio. Não o via como um campo de batalha. Via-o como um tabuleiro de xadrez, onde cada colina, cada sombra, cada rota de fuga seria uma peça. A noite antes da batalha, os seus generais mal conseguiam dormir. Nervosismo, ansiedade, dúvidas. Alexandre, pelo contrário, descansou profundamente. Não por arrogância, mas porque a sua decisão já estava tomada. Ao amanhecer, o sol ascendia lentamente no horizonte. O exército persa brilhava como uma maré de ouro. As trombetas ressoavam. As formações alinhavam-se com uma precisão quase sobrenatural. E então, como uma corrente que se move com propósito, os macedônios avançaram. O choque foi devastador. Os carros persas avançaram com violência. Mas Alexandre, prevendo esse movimento, abriu corredores na sua formação. Os carros passavam entre as linhas e eram imediatamente cercados. A cavalaria macedônica flanqueava, cortando como uma navalha no flanco do gigante persa. E no momento exato, quando o centro inimigo relaxou, Alexandre lançou a sua carga final, direto para o ponto mais guardado, o local onde Dário se encontrava. Pela segunda vez, o grande rei viu Alexandre aproximar-se com fúria. Pela segunda vez, ele fugiu. Mas desta vez, não haveria um terceiro encontro. O exército persa colapsou. E o império, que tinha resistido durante séculos, caiu em questão de dias. Dário fugiu para o leste, traído pelos seus próprios generais. Ferido, humilhado, exausto, morreu sem coroa, sem trono, no silêncio poeirento de uma província longínqua. Quando Alexandre encontrou o seu cadáver, ordenou que fosse sepultado com todas as honras, não como um inimigo vencido, mas como um rei caído. Depois, entrou na Babilônia. E ali, sob um céu onde as estrelas pareciam mais próximas do que nunca, Alexandre compreendeu algo profundo. Já não era apenas um conquistador. Agora era herdeiro de um mundo antigo, possuidor de um legado que não podia destruir, mas sim continuar. As portas do império tinham se aberto, mas as suas verdadeiras provações apenas estavam a começar. O Egito não foi conquistado, foi revelado. Quando Alexandre atravessou o deserto e chegou às portas do Nilo, não o fez com arrogância. Os seus soldados estavam exaustos, as suas roupas cobertas de areia, as suas botas gastas por semanas de marcha. Mas nos seus olhos brilhava algo diferente. Porque o Egito não era como as outras terras. Era mais antigo do que o tempo, mais sábio do que os impérios, mais silencioso do que a morte. Ao chegar, não encontrou resistência. Os egípcios, cansados do domínio persa, viram em Alexandre não um invasor, mas um libertador. Ele entrou em Mênfis não como conquistador, mas como visitante. Visitou os templos, escutou os sacerdotes e ofereceu sacrifícios aos deuses locais. Vestiu-se com as vestes tradicionais e adotou títulos faraônicos, não por cálculo, mas porque entendia que para reinar sobre uma terra sagrada, devia tornar-se parte dela. E então, uma decisão inesperada. Alexandre dirigiu-se ao deserto ocidental. Atravessou quilômetros de dunas ardentes, sem uma razão militar aparente. Apenas com uma escolta mínima, ele avançou pela areia, guiado por um impulso que ninguém entendia totalmente. O seu destino era o oráculo de Amon, no oásis de Siwa. Era um lugar remoto, envolto em lendas. Dizia-se que ali falavam os deuses, que o ar tinha memória, e que quem chegava não voltava a ser o mesmo. A viagem foi uma prova. Tempestades de areia, caminhos perdidos, escassez de água. Num dado momento, os guias ficaram desorientados. Alexandre, longe de se desesperar, pediu silêncio. Ajoelhou-se na areia quente e fechou os olhos. Quando os voltou a abrir,
apontou uma direção, e horas depois encontraram o oásis. Os sacerdotes do templo receberam-no com um respeito invulgar. Não disseram muito, apenas o convidaram a entrar. Sozinho. O que aconteceu lá dentro nunca foi totalmente revelado. Mas ao sair, Alexandre já não falava como antes. Não caminhava como antes. Algo nele tinha mudado. Disse ter sido reconhecido como filho de Amon. Um deus, não apenas um rei. Para alguns era um exagero, para outros, uma revelação. O certo é que, a partir de então, a sua forma de olhar transformou-se. Já não parecia lutar por territórios. Parecia caminhar em direção a um destino traçado desde a origem do tempo. Ao regressar, escolheu um local junto ao mar para fundar uma cidade. Um lugar onde o Oriente e o Ocidente se unissem. Onde as culturas não colidissem, mas se abraçassem. Onde o conhecimento tivesse um lar. Chamou-lhe Alexandria e ordenou que fosse desenhada não como uma cidade qualquer, mas como um símbolo. Ruas retas, porto amplo, farol gigantesco, um templo para as musas, um núcleo de sabedoria no meio do mundo. Não viveu lá muito tempo, mas deixou uma intenção, uma semente. Porque Alexandre, naquele momento, já não procurava apenas governar. Queria deixar algo que perdurasse quando o seu nome fosse apenas um eco no vento. E enquanto o sol se punha por trás das colunas do templo de Ptah, no coração do Egito, ele soube que a sua viagem ainda não tinha terminado. O mais profundo ainda estava para vir. Depois do Egito, o horizonte mudou. Não apenas a paisagem, mas a energia da viagem. Alexandre já não era apenas o jovem rei conquistador. Era agora uma figura carregada de símbolos, seguida por milhares de homens que não sabiam se o adoravam, o temiam ou simplesmente precisavam dele para continuar. O exército entrou na Pérsia como se atravessasse um véu invisível. Já não eram cidades gregas nem regiões costeiras. Era a entranha do império derrotado. E o que encontraram foi esplendor e decadência. As ruas de Persépolis eram feitas de pedra talhada, como se os arquitetos tivessem esculpido o céu na terra. Colunas imensas, relevos que falavam sem palavras, escadarias que levavam a portas desenhadas não para homens, mas para deuses. Alexandre percorreu esses corredores em silêncio. Tocou as paredes como quem toca um eco. E depois tomou uma decisão que dividiu o seu próprio coração. Ordenou que o palácio de Xerxes fosse queimado. Não por estratégia, não por vingança, por algo mais profundo. Talvez como um ato de encerramento, talvez como uma declaração. O velho tinha que arder para que o novo pudesse surgir. Mas ao ver as chamas subirem, o seu olhar não mostrava triunfo, mostrava luto. Como se soubesse que, a cada vitória, uma parte de si se afastava de si mesmo. Os seus homens, fiéis mas exaustos, também começavam a mudar. Alguns estavam há anos longe de casa. Outros não entendiam por que continuavam a avançar se o inimigo já tinha sido derrotado. O ouro, os títulos, as terras, já não eram suficientes. Queriam voltar, respirar o ar das suas colinas, ver os seus filhos. Mas Alexandre não conseguia parar. Não porque quisesse mais poder, mas porque tinha cruzado um limiar invisível. Já não seguia mapas, seguia visões. Entraram na Báctria, terras frias, montanhosas, habitadas por guerreiros tenazes que não se rendiam. Cada passo era uma luta, cada vitória, uma ferida. Alexandre começou a vestir-se como os locais. Adotou costumes persas. Casou com uma princesa bactriana. Alguns no seu exército viram isso como uma traição, outros como uma evolução. E no meio daquela paisagem árida, algo se quebrou. Um dos seus generais mais próximos, Clito, confrontou-o num banquete. Lembrou-lhe as suas origens. Disse-lhe que se tinha afastado demasiado de quem era. As palavras foram duras. O ambiente, tenso.
Alexandre, impulsionado pela ira, pegou numa lança e matou-o. O silêncio que se seguiu foi mais longo do que qualquer batalha. Alexandre caiu no chão, coberto de culpa. Não comeu durante dias, não falou, não deu ordens. Na sua tenda, sozinho, com o corpo exausto e a alma cheia de rachaduras, compreendeu que a sua conquista mais difícil seria consigo mesmo. Mas ele não parou. Apesar de tudo, continuou a avançar, porque para além dos mapas, para além das montanhas e dos rios, para além da dor, ainda o esperava algo, uma promessa, um destino, a Índia, a terra onde o céu muda de cor, onde os elefantes marcham como montanhas, onde os sábios meditam em silêncio durante anos, onde a guerra não é apenas corpo contra corpo, mas alma contra alma. Alexandre não sabia o que encontraria ali, mas sabia que tinha de ir. Nas noites sem lua, Alexandre costumava afastar-se do acampamento. Cavalgava sozinho, sem tochas, atravessando colinas silenciosas, deixando que o murmúrio do vento lhe falasse. Dizia que precisava de pensar, mas os seus generais sabiam que não procurava respostas. Procurava algo que ainda não tinha forma. Às vezes, parava junto a um riacho, outras em frente a uma árvore solitária, e ficava ali, olhando para o horizonte, não como um estratega, mas como alguém que tinha visto mais do que um homem pode suportar. Os seus soldados começavam a contar em sussurros. Diziam que Alexandre já não era completamente humano, que o fogo do oráculo ainda ardia nele, que não comia como antes, que não dormia da mesma forma, que os seus olhos, por vezes, olhavam para além do presente. Mas ele nunca falava sobre isso. Durante o dia, continuava a ser o líder, dava ordens com clareza, planeava rotas, analisava pontos fracos, supervisionava pessoalmente a construção de pontes improvisadas sobre rios furiosos. Mas por dentro, algo se transformava. Havia noites em que sonhava com os seus antigos mestres, outras com cidades ainda não fundadas. E numa ocasião, ao acordar sobressaltado, disse ao seu escudeiro: Vi uma terra onde o sol nasce com outra cor, e lá devo chegar. Ninguém entendia exatamente o que o movia. A glória ele já a tinha. As riquezas superavam qualquer cálculo. O respeito do mundo era seu. O que mais podia procurar? Talvez o que Alexandre perseguia não estava fora, estava dentro, e cada légua percorrida não era uma conquista do mundo, mas uma exploração do seu próprio abismo. A chegada à Índia não foi uma conquista, foi uma revelação. Durante semanas, o exército atravessou regiões desconhecidas. Os mapas deixaram de fazer sentido. As rotas não estavam desenhadas com tinta, mas com intuição. As árvores eram diferentes, o ar mais denso, os céus mais baixos. Os sons da selva pareciam sussurrar línguas antigas, irreconhecíveis. Os macedônios, endurecidos por anos de campanha, começaram a sentir-se vulneráveis. Não por causa do inimigo, mas por causa do mistério. Aqui, eles não eram os conquistadores seguros do Ocidente. Eram peregrinos num mundo que parecia ter existido desde sempre, à espera da sua chegada. E então, o Indo. Um rio largo, profundo, como uma serpente líquida que deslizava lentamente entre as colinas. A sua travessia não foi fácil. As correntes eram traiçoeiras, o clima sufocante. Mas Alexandre, mais uma vez, não hesitou. Construiu pontes improvisadas, distribuiu provisões com precisão e atravessou, passo a passo, como se cada gota do rio o empurrasse para a frente. Do outro lado, o reino de Poros, um rei alto, imponente, de voz grave e olhar firme. Não era um tirano, era um governante respeitado. E quando soube que Alexandre se aproximava, não fugiu, não pediu trégua. Reuniu os seus homens, preparou os seus elefantes de guerra e esperou. A batalha deu-se junto ao rio Hidáspes,
sob uma chuva constante, num terreno enlameado que dificultava cada passo. Os elefantes avançavam como torres vivas. O chão tremia. Os gritos de homens e bestas misturavam-se com o estrondo de trovões distantes. Alexandre, no meio do caos, encontrou um novo tipo de resistência. Poros não lutava por glória, lutava pelo seu povo, pela sua terra, e essa diferença fazia-se sentir. Quando foi finalmente capturado, Alexandre olhou-o nos olhos e perguntou como queria ser tratado. Poros, coberto de lama e sangue, respondeu com dignidade, como um rei. E Alexandre sorriu. Não só respeitou a sua vida, como lhe devolveu o trono, porque compreendeu que um verdadeiro rei reconhece a grandeza mesmo na derrota. Após essa batalha, algo mudou. O exército já não aplaudia as vitórias. Observava-as em silêncio. Cada passo para além do Indo era uma pergunta sem resposta. As chuvas eram mais intensas, os caminhos mais incertos. As doenças surgiam. As feridas demoravam mais a sarar. Alexandre continuava em frente, mas os seus homens começavam a parar por dentro. Numa noite no acampamento, um grupo de veteranos reuniu-se. Não falaram de rebelião, falaram de cansaço, de anseio, de regresso. E no dia seguinte, um general com voz trêmula, mas firme, disse a Alexandre: chegamos à borda do mundo, seguimos-lo durante anos, demos tudo, mas os nossos corações querem voltar. Alexandre não gritou, não castigou, apenas caminhou, sozinho, até uma colina próxima, e ali contemplou o horizonte. Sabia que para lá ainda havia terras, montanhas, povos desconhecidos, mas pela primeira vez não avançou. Ordenou o regresso, não como um perdedor, mas como alguém que tinha compreendido que a conquista verdadeira não é do mundo, mas de si mesmo. E assim começou a viagem de regresso, não mais como exército, mas como lenda. Os dias após a batalha do Hidaspes não trouxeram celebrações. As tochas no acampamento ardiam com menos força. Os rostos dos soldados, antes duros e resolutos, mostravam agora uma sombra diferente. Era fadiga, sim, mas também uma espécie de desorientação existencial. Tinham passado anos a seguir um homem que parecia não conhecer limites. E agora, depois de terem vencido tudo o que se interpunha no seu caminho, encontravam-se num lugar onde a selva parecia não ter fim, onde a chuva caía com persistência e o sol se erguia com uma intensidade que não perdoava. Tinham cruzado continentes, mas o que não esperavam era confrontar-se a si mesmos. Alguns começavam a sonhar com os olivais da sua infância, com o cheiro a pão acabado de fazer na casa das suas mães, com os rostos dos seus irmãos envelhecidos na memória. Essas recordações, antes esbatidas, agora tornavam-se nítidas, como se a distância tornasse as raízes mais claras. Alexandre sentia isso. Todas as noites o sentia no silêncio do acampamento. Não era medo, era nostalgia, um desejo antigo de voltar a pertencer. Mas ele não podia regressar ainda, não porque não quisesse, mas porque para ele o caminho para a frente era já inseparável da sua identidade. Tinha passado tanto tempo a caminhar em direção ao desconhecido que parar significava quebrar a ideia mesma de quem ele era. Então começou a mudar. Deixou de falar com frequência. Passava horas sozinho, meditando junto a árvores desconhecidas, observando as aves sem dizer palavra. Às vezes escrevia. Às vezes apenas desenhava símbolos na areia, que o vento apagava antes que alguém pudesse entendê-los. Numa noite, sonhou com um oceano. Na sua visão, caminhava em direção a uma margem infinita. A água era negra como a tinta, e no céu flutuavam estrelas que nunca tinha visto. No meio do mar, uma figura chamava-o, não com voz, mas com presença, um convite, uma promessa. Ao acordar, não disse uma palavra, mas algo nele já tinha mudado.
Entretanto, alguns soldados começaram a adoecer, não por feridas, mas pelo peso do vivido. Insônias, febre, sussurros em sonhos. Os médicos não encontravam explicação, mas os anciãos do local, ao vê-los, murmuravam. Os deuses do leste falaram-lhes, e agora não conseguem voltar a dormir como antes. Porque esta terra, diziam, não só te mostra o que está fora, obriga-te a olhar para dentro, e isso nem todos suportam. A viagem de regresso começou sem trombetas. Não houve discursos, não houve celebrações, apenas uma ordem silenciosa, seguida pelo lento girar dos estandartes, o ranger das botas na terra úmida e a resignação nos olhos de um exército que andava a perseguir horizontes há demasiado tempo. Alexandre tinha concordado, mas não porque cedesse, mas porque entendia que mesmo os mais leais precisam de ar, precisam de sombra, precisam de lar. Cruzaram terras de que já não se recordavam, caminhos que pareciam diferentes ao serem desfeitos. A paisagem tornava-se mais seca, mais inóspita. A escassez de água, o sol escaldante, a dificuldade em manter as linhas de abastecimento. Tudo se tornou um novo inimigo. Mas mais difícil ainda do que a natureza era o silêncio entre os homens. A moral era uma corda esticada. A obediência ainda se mantinha. Mas o entusiasmo tinha se evaporado. E no meio desse desgaste, chegou o golpe mais duro. Hefestion, o amigo mais próximo de Alexandre, o seu companheiro desde a infância, o confidente de todos os seus silêncios, adoeceu. Não foi uma ferida, foi uma febre. Ao princípio, Alexandre acreditou que ele recuperaria. Hefestion era forte, resistente. Tinha superado anos de campanhas, batalhas, longas marchas. Mas desta vez, algo era diferente. O calor subia no seu corpo. Os seus olhos apagavam-se lentamente. Murmurava nomes do passado. Recordava canções da sua juventude, gestos antigos, risos distantes. Alexandre permaneceu ao seu lado, dia e noite. Não falava com mais ninguém. Não comia, não dormia. Apenas o observava, como se, só por estar ali, pudesse impedir o inevitável. Mas a febre não ouviu. Numa manhã, Hefestion parou de respirar. O silêncio que se seguiu não foi como outros silêncios. Foi um abismo, um vazio. Alexandre não chorou em frente a ninguém, mas o seu corpo ficou petrificado. Os seus olhos, mais escuros do que nunca, ordenou que todo o acampamento guardasse luto. Proibiu as celebrações. Parou as marchas. Durante dias não foi visto. Dizem que na sua tenda, sozinho, se ajoelhou. Bateu no chão com as mãos até sangrar. Murmurou palavras que não eram gregas nem persas. Palavras que ninguém compreendeu. Mandou construir um monumento em honra a Hefestion. Não como general, não como nobre, mas como algo mais. Algo que não se dizia em voz alta, mas que todos compreendiam. Porque Hefestion não era apenas um aliado, era o outro rosto da sua alma. Após a sua morte, Alexandre mudou. Tornou-se mais silencioso, mais volátil, mais distante. Começou a falar de novos planos: conquistar a Arábia, explorar a África, unificar os povos num império global. Mas o seu corpo já não respondia da mesma forma. As noites tornavam-se mais longas. O cansaço não desaparecia. As feridas demoravam mais a sarar. Na Babilônia, começou a construir planos ambiciosos, canais, rotas, palácios. Como se soubesse que o tempo estava a esgotar-se e quisesse deixar um sinal. E então, uma noite, a febre alcançou-o. Os médicos não puderam fazer nada. Ele sabia. Pediu que o deixassem sozinho no seu quarto. Que não entrassem, que não chorassem. Queria apenas uma coisa: silêncio. Dizem que na sua última noite se levantou com dificuldade. Caminhou até uma janela aberta. Olhou para as estrelas, mais uma vez, e murmurou. Ainda havia algo mais além. E fechou os olhos.
Alexandre morreu sem nunca ter perdido uma batalha. Mas a sua maior vitória foi que o mundo jamais voltou a ser o mesmo depois dele. Quando o corpo de Alexandre foi coberto por um véu de linho perfumado e as portas da sua câmara se fecharam pela última vez, não houve choro imediato. Houve silêncio, um silêncio tenso, denso, que se instalou como um nevoeiro sobre Babilônia e não se dissipou durante dias, porque todos sabiam o que estava para vir. E não era luto, era disputa. Alexandre não tinha nomeado um sucessor claro. Apenas deixou uma frase ambígua, proferida entre febre e delírio: ao mais forte. E essas 3 palavras foram a faísca. Os seus generais, aqueles que tinham cruzado mares e montanhas ao seu lado, aqueles que tinham partilhado o pão e o sangue, olharam-se como irmãos, pela última vez. A partir daquele instante, eles deixaram de ser companheiros para se tornarem rivais mortais. O império não era apenas um vasto território, era uma criatura viva, uma rede imensa que unia culturas, religiões, rotas comerciais e ideias. E sem a vontade singular de Alexandre para o sustentar, começou a decompor-se. Os diádocos, como foram chamados, os seus sucessores e generais, não demoraram a reclamar as suas parcelas. No início, com diplomacia, depois, com exércitos. Ptolomeu, com um olhar frio e uma visão estratégica apurada, apoderou-se do Egito. Não pediu permissão. Simplesmente tomou o corpo de Alexandre, literalmente, e levou-o consigo, como um símbolo de legitimidade. Ali, fundou uma dinastia que duraria séculos, até o reinado de Cleópatra, porque ele compreendeu que quem guardasse o rei controlaria a sua memória. Seleuco, mais tardio, mais ambicioso, tomou a Babilônia, depois a Média, e a seguir a Pérsia. Fundou um novo império sobre as cinzas do anterior. A sua visão era expansiva, quase cosmológica, e onde Alexandre tinha sonhado cidades, ele as construiu. Antígono, o mais orgulhoso, acreditava que podia reunificar tudo. Governou a Ásia Menor e tentou impor-se sobre os outros, mas a sua tentativa foi respondida com uma coligação brutal. As suas batalhas foram das mais sangrentas do período helenístico. Cassandro, na Macedônia, não foi menos impiedoso. Não se contentou em controlar o coração do antigo reino. Ordenou a morte do filho de Alexandre com Roxana, e com isso, extinguiu a sua linhagem. Em poucos anos, o mapa do império transformou-se numa teia de conflitos, pactos efêmeros, alianças traídas, casamentos políticos e assassinatos cerimoniais. O que antes se unira sob uma ideia, agora desfazia-se sob o peso de muitas ambições. Mas a ruptura não foi apenas geográfica, foi também emocional. As cidades fundadas por Alexandre começaram a perder a sua identidade comum. As estátuas foram derrubadas, os templos fecharam, as moedas mudaram de rosto. Nas casas, nos fóruns, nas praças, as pessoas murmuravam: a quem obedecemos agora? Porque quando um imperador cai, o que colapsa não é apenas a sua estrutura de poder, colapsa também a narrativa, a história que todos repetiam para encontrar sentido. Os soldados veteranos dispersaram-se. Alguns fundaram novas famílias em terras distantes. Outros desapareceram entre os povos conquistados, adotando línguas, costumes e rezando a deuses que antes lhes eram estranhos. E os sábios, os escribas, os poetas começaram a escrever sobre ele como se já não tivesse sido um homem, mas uma figura mitológica. Porque quando a ordem se quebra, a memória transforma-se em refúgio. E embora os mapas mudassem e os nomes dos reis se multiplicassem, a figura de Alexandre permanecia ali, intangível, caminhando entre as ruínas do que ele próprio tinha erguido. Alexandre era um conquistador, sim, mas também um construtor de sonhos. Não traçou apenas rotas com a sua espada,
Desenhou cidades com a sua mente, e de todas as cidades que fundou, pelo menos 20 levaram o seu nome. Houve uma que não nasceu apenas como um assentamento, mas como um farol. Alexandria, no Egito. Não foi por acaso. Ele tinha escolhido o local com precisão matemática. Um porto natural no Mediterrâneo, onde o mundo grego podia olhar para o leste e o mundo oriental olhar para o oeste. Ali, numa faixa de terra entre o mar e o lago Mareotes, traçou as primeiras linhas do que seria muito mais do que uma cidade. Foi construída como um símbolo, ruas retas, amplas, cruzadas em ângulos retos. Distritos pensados não ao acaso, mas por harmonia. Um porto dual, orientado para o comércio, mas também para o conhecimento. Porque Alexandre, mesmo no meio das suas campanhas, falava com sábios. Perguntava a astrônomos sobre os ciclos das estrelas. Escutava filósofos debater sobre a alma e a matéria. Consultava mapas antigos, línguas esquecidas, mitos distantes. E sonhava com um lugar onde todo esse saber pudesse ser reunido. Esse sonho foi herdado por Ptolomeu, o seu general transformado em faraó. Sob o seu domínio, Alexandria floresceu, e no seu coração nasceu o museu. Não era um museu como o entendemos hoje. Era mais como uma cidade do pensamento. Jardins, bibliotecas, salas de estudo, observatórios. Um espaço onde o conhecimento era cultivado como um jardim, nutrido com debate, manuscritos e diálogo. E junto ao museu, a Biblioteca de Alexandria, a maior do mundo antigo, milhares de rolos, trazidos de todos os cantos do mundo conhecido. Índia, Babilônia, Grécia, Pérsia, Egito, Cartago. Copiavam-se livros de cada navio que atracava no porto. A ideia era simples. Tudo o que o ser humano soubesse tinha que estar ali. Astronomia, medicina, matemática, filosofia, poesia. Ali se reuniram sábios como Eratóstenes, que mediu a circunferência da Terra com apenas uma vara e uma sombra. Como Hipátia, que séculos depois ensinaria geometria rodeada de discípulos. Como Herófilo, que dissecou corpos humanos para entender a vida por dentro. Tudo isso nasceu de uma semente plantada por Alexandre, porque o seu legado não foi apenas militar, foi conceptual. Ele introduziu a ideia de uma cultura global, de uma humanidade interligada, de um mundo onde as línguas se cruzam, as ideias se misturam e as civilizações não se anulam, enriquecem-se mutuamente. Alexandria não foi apenas uma cidade, foi uma mensagem, uma afirmação silenciosa de que o conhecimento também é uma forma de poder. E embora séculos depois as suas bibliotecas ardessem, embora os impérios caíssem, embora o pó cobrisse os seus templos, a ideia sobreviveu. Cada vez que uma mente procura compreender, cada vez que um sábio olha para o céu perguntando pela origem, cada vez que duas culturas se encontram e não se destroem, mas dialogam, Alexandre continua vivo. Alexandre morreu jovem, mas a sua morte não encerrou a sua história, abriu-a. Porque enquanto o seu corpo era depositado numa tumba que mudaria de localização mais do que uma vez, alguns diziam em Mênfis, outros em Alexandria, outros ainda num lugar mais oculto, a sua figura começou a desprender-se da história e a voar em direção ao mito. Na Grécia, ele transformou-se num semideus. Dizia-se que Zeus o tinha gerado, que o oráculo de Amon não só o tinha reconhecido como filho, mas como o retorno de algo mais antigo. No Egito, foi adorado como um faraó de pleno direito, um unificador de deuses, um viajante entre mundos. Na Pérsia, recordavam-no com uma mistura de respeito e temor, o jovem rei que tinha vencido o seu imperador, mas que não destruiu. Antes abraçou a sua cultura, casou com as suas filhas e vestiu-se como eles. Na Índia, o seu nome foi recolhido pelos sábios. Foi chamado de o Grande,
mas também de o inquieto. Alguns diziam que tinha chegado para cumprir uma profecia, outros que o seu espírito ainda vagueava pelas selvas do leste, procurando algo que nunca alcançou. Mas foi nos séculos posteriores que a sua figura explodiu em todas as direções. Poetas árabes, escritores persas, cronistas medievais, todos teceram a sua imagem. No mundo islâmico, foi conhecido como Iskandar, o Bigorne. Apareceu no Alcorão como um viajante justo e sábio, um guerreiro que consultava os sábios e protegia os fracos. O seu nome foi inscrito nas lendas junto aos grandes profetas. Na Europa medieval, a sua história misturou-se com contos de dragões, montanhas que falavam, portas seladas com magia. Atribuíam-lhe viagens até aos confins da terra, conversas com seres sobrenaturais, visões do fim do mundo. A sua biografia foi deformada, reescrita, reinventada, mas nunca esquecida. Porque Alexandre deixou algo que transcende os factos, uma pergunta em aberto. O que acontece quando um ser humano não aceita nenhum limite? O que acontece quando a vontade de ir mais além supera a necessidade de permanecer? O que se revela quando atravessamos todas as pontes, vencemos todos os inimigos e nos encontramos com o vazio? Essa inquietação foi a sua herança mais profunda. Por isso, durante séculos, o seu nome foi invocado por imperadores, generais, artistas, revolucionários. Napoleão estudou-o na penumbra da sua tenda. Júlio César, ao ver a sua estátua, rompeu em pranto. Dizia: à minha idade, ele já tinha conquistado o mundo. E o que é que eu fiz? E ainda hoje, a sua sombra projeta-se sobre o imaginário coletivo. Porque Alexandre não conquistou apenas terras, conquistou o desejo de transcender. E enquanto houver humanos que sonhem em romper os limites do conhecido, a sua história continuará. O povo macedônio nunca buscou a grandeza encontrou-o. Durante gerações, viveram à sombra das cidades-estado gregas, considerados por muitos como um povo rude, quase estrangeiro. Não falavam o grego com a mesma elegância, nem erguiam templos com mármore branco. Mas a sua língua, o seu sangue e o seu espírito eram mais antigos do que Atenas podia imaginar. A Macedônia não nasceu como império, nasceu como fronteira. As suas terras, férteis nos vales e duras nas montanhas, moldaram o seu povo com paciência. O clima era extremo, as estações não davam trégua. E isso forjou um caráter que não dependia do luxo, mas sim da resistência. O macedônio aprendia desde criança que a terra não se oferece, ganha-se, que a chuva não é castigo, é promessa, e que a vida, se não for defendida, desvanece-se. A sociedade macedônia era rural, profundamente marcada pelo vínculo entre família, honra e dever. Cada casa tinha a sua linhagem, o seu escudo, a sua história. E essa história era sagrada. Não importava se eras nobre ou camponês. O teu nome e o que fazias com ele era o teu legado. Os reis, antes de serem monarcas, eram chefes de guerra. Não herdavam o trono por direito divino, mas pelo respeito conquistado na batalha, na estratégia, na maneira como protegiam a unidade frágil das tribos. Foi Filipe II quem pegou nessa estrutura dispersa e a transformou em força. Reformou o exército, organizou o poder e, pela primeira vez, fez com que o mundo olhasse para o norte com respeito. Mas mesmo no seu tempo, os macedônios continuavam a ser vistos como semi-estrangeiros pelos gregos clássicos. E então chegou Alexandre. Com ele, a identidade do povo macedônio deixou de ser periférica, tornou-se central. Os soldados que antes defendiam pastos, agora cruzavam desertos. Os camponeses, que semeavam em socalcos, agora fundavam cidades. E os nomes que antes só se ouviam nos vales do norte, agora eram sussurrados nos mercados do Egito,
nos templos da Pérsia, nos caminhos da Índia. Mas não foi apenas uma viagem para fora. Foi uma transformação interior. Os macedônios aprenderam a conviver com outras culturas, a partilhar a mesa com os persas, a escutar os relatos dos egípcios, a aprender com os sábios indianos. Alguns resistiram, outros abriram-se. E nessa tensão nasceu algo novo, porque o império não foi apenas uma conquista de territórios, foi uma expansão da identidade. Os macedônios continuavam a ser eles próprios, mas já não eram os mesmos. Tinham aprendido a olhar para o mundo como o seu rei o fazia, sem fronteiras. Para o povo macedônio, o império não foi uma glória abstrata, foi uma realidade diária, uma cidade a meio de construir, um mercado com línguas desconhecidas, um céu que já não se parecia com o de casa. Quando Alexandre atravessou o Helesponto, não o fez apenas com soldados. Seguiram-no artesãos, agricultores, comerciantes, sábios, aprendizes, homens que deixaram para trás as suas aldeias para procurar uma vida nova em terras ainda por nomear. O que encontraram não foi um destino, mas uma transição constante. As cidades que Alexandre fundava, Alexandrias, Nicéias, Bucéfalas, eram mais do que bastiões militares. Eram laboratórios de convivência, ruas recém-traçadas onde conviviam macedônios, persas, egípcios, sírios, bactrianos, pessoas com deuses diferentes, cozinhas diferentes, maneiras diferentes de encarar a vida. Para muitos macedônios, no início, isso foi desconcertante. O pão tinha outro sabor, a água fluía de modo diferente. As casas não eram construídas com a pedra cinzenta do norte, mas com adobe, com madeira, com tijolo cozido ao sol. As mulheres falavam com sotaque. Os mercados vendiam especiarias impossíveis de nomear. Mas o ser humano, quando não tem opção de regressar, aprende a permanecer. E pouco a pouco, os macedônios começaram a adaptar-se. Alguns aprenderam palavras de persa, de aramaico, de sânscrito. Outros casaram-se com mulheres locais. Criaram filhos que já não se vestiam como os seus avós, mas que conservavam com orgulho os nomes dos seus ancestrais. Nas casas, acendiam-se lâmpadas com azeite indiano, mas as histórias contadas à noite continuavam a ser macedônias. Lendas de Filipe, de batalhas nos vales do norte, das velhas montanhas nevadas. Nas oficinas, forjavam-se armas com técnicas mistas, espadas com lâmina macedônia e punho persa, escudos decorados com símbolos gregos e deuses locais. E nas escolas, os filhos de veteranos aprendiam a ler tanto Homero quanto Zoroastro. A vida cotidiana não foi fácil. Muitos enfrentaram o desenraizamento, a sensação de viver entre mundos, nem completamente locais, nem já totalmente macedônios. Às vezes eram desprezados pelos povos conquistados, outras vezes pelos seus, mas ainda assim sobreviviam, criavam, adaptavam e, sem o saberem, estavam a dar forma a algo novo, uma identidade híbrida, um tecido humano que não negava as suas raízes, mas que já não dependia só delas. Os antigos valores macedônios, a lealdade, a resistência, a honra entre companheiros, continuavam ali, mas agora expressavam-se noutras línguas, sob outros céus, com outros nomes, porque o império não foi sustentado pelas coroas nem pelos generais, foi sustentado por eles, os que lavraram campos na Ásia, os que construíram casas na Sogdiana, os que educaram filhos em terras onde nunca tinha nevado. E embora a história recorde mais as batalhas, o verdadeiro legado viveu na rotina silenciosa desses dias sem glória, na semente semeada, no forno aceso, na palavra partilhada com um desconhecido, porque ali, onde o império tocava a terra, a alma macedônia continuava viva. O regresso impossível e a permanência da raiz. Quando Alexandre morreu,
muitos no seu exército pensaram, pela primeira vez em anos, em regressar. Regressar. Essa palavra tornou-se um eco entre os acampamentos, nas cartas, nos pensamentos que antes eram varridos pelo estrondo da conquista. Agora, sem direção clara, sem voz que os guiasse para novos horizontes, os soldados começaram a olhar para trás. Mas o regresso, para muitos, já não era possível. A Macedônia continuava lá, sim. Os bosques de azinheiras, os caminhos de pedra, as aldeias que dormiam junto aos rios. Mas eles já não eram os mesmos. Alguns estavam há mais de uma década fora. Os seus corpos estavam marcados por feridas, por climas estranhos, por doenças superadas a meias. A sua língua tinha se contaminado com sotaques estrangeiros. Os seus sonhos já não eram sobre a sua infância, mas sobre desertos, cidades distantes, rostos que falavam outras línguas. Regressar significava encontrar-se com um lugar que tinha continuado a viver sem eles, com famílias que tinham mudado, com filhos que não reconheciam o seu rosto, com pais envelhecidos que não conseguiam compreender o que tinham visto, com costumes que agora lhes pareciam pequenos, até absurdos, perante a vastidão que tinham percorrido. E mesmo assim, alguns tentaram. Caminharam durante semanas, atravessaram passagens montanhosas, cruzaram as terras da Ásia Menor, embarcaram em portos incertos e regressaram aos campos do norte. Mas ao chegar, a recepção foi ambígua. Tinham sido heróis, agora eram estranhos. Traziam histórias de cidades de mármore, de elefantes de guerra, de templos com cúpulas douradas. Mas as aldeias só queriam saber se voltariam a semear, se ficariam, se reintegrariam. E muitos não conseguiram. Os seus olhos voltavam-se todas as noites para o leste, para o vivido, para o que tinha sido perdido. Não porque ainda quisessem conquistar, mas porque sabiam que lá deixaram partes de si mesmos que já não podiam recuperar. Outros decidiram não regressar. Ficaram nas cidades fundadas por Alexandre, em Alexandria de Aracósia, na Babilônia, na Báctria, ali onde os seus filhos já falavam duas línguas, onde os túmulos dos seus companheiros estavam próximos, onde o ar tinha outro cheiro, mas também outro significado. Esses homens e os seus descendentes tornaram-se uma geração entre mundos, não completamente macedônios, não totalmente locais, mas com algo novo nas suas veias, a memória de um tempo em que tudo parecia possível. Quando um jovem chamado Alexandre os olhava com fogo nos olhos e lhes dizia: "Sigam-me." E eles seguiram, até ao fim do mundo, a permanência do invisível, o toque macedônio na história. Depois da morte de Alexandre e da explosão das guerras de sucessão, os mapas fragmentaram-se. As fronteiras foram redesenhadas uma e outra vez. As cidades fundadas pela sua vontade começaram a ser reclamadas, disputadas, divididas. Mas nem todos os macedônios tomaram partido nessas batalhas. Muitos deles já não eram soldados, não usavam estandartes, não respondiam a nenhum general. Eram tecelões, agricultores, mercadores, mulheres que tinham dado à luz em terras estrangeiras, filhos que jamais tinham visto as montanhas do seu suposto lar. Porque atrás de cada cidade levantada, atrás de cada acampamento abandonado, ficavam famílias. E essas famílias não se moviam com os exércitos, assentavam-se. Pouco a pouco, com silenciosa firmeza, foram se tornando a diáspora macedônia. Não um êxodo forçado, mas uma dispersão natural, quase inevitável, como sementes levadas pelo vento. Na Báctria, por exemplo, uma terra remota, montanhosa, longe dos rios do Egeu, muitos macedônios fundaram comunidades. Não eram colônias impostas, eram adaptações. As casas eram diferentes, as vestimentas
transformavam-se, mas nas paredes continuavam a pendurar pequenos altares a Atena, a Dionísio, aos antepassados. Ali, os casamentos mistos eram comuns, não por diplomacia, mas por convivência, e as crianças que nasciam nessas terras tinham nomes duplos, às vezes gregos, às vezes persas, às vezes uma combinação nova que não pertencia a nenhuma tradição anterior. O mesmo aconteceu no Egito, na Síria, na Mesopotâmia. Alexandria não foi a única. Houve muitas outras. Alexandria no Cáucaso, em Ária, na Carmânia. Algumas cresceram, outras desapareceram com o tempo, mas em todas, durante séculos, ficou uma pegada. Inscrições em grego esculpidas em pedra local. Vasos com formas macedônicas e cores orientais. Instrumentos musicais que misturavam escalas helênicas com ritmos do leste. Mesmo nos costumes funerários, notava-se a fusão. Túmulos que combinavam símbolos solares com esculturas de Hermes. Ritos onde se recitavam preces em línguas entrelaçadas. E no meio de tudo isso, a recordação de uma origem comum. Não era nostalgia, era algo mais profundo. Uma consciência silenciosa de pertencer a um tempo que tinha passado como uma chama, mas que ainda ardia nos gestos cotidianos. Os filhos desses macedônios já não falavam como os seus avós, mas conheciam os nomes. Sabiam que vinham de um lugar onde as montanhas ensinavam paciência e os deuses desciam com a tempestade. Alguns continuavam a venerar Alexandre como um herói. Outros viam-no como uma figura mítica, quase divina, cujo espírito continuava a velar por eles a partir dos confins do céu. E o mais surpreendente foi o que aconteceu séculos depois, quando os romanos chegaram a essas terras. Quando as rotas mudaram, os impérios colapsaram e as religiões tomaram novas formas. Ainda assim, em certas aldeias perdidas da Ásia, em alguns altares abandonados, em documentos escritos com mãos trêmulas, continuavam a aparecer palavras em grego antigo, nomes macedônios, escudos familiares de tempos já esquecidos. O império tinha desaparecido, mas o seu povo, espalhado como pó estelar, continuava a respirar, não como uma potência militar, mas como um eco, uma vibração persistente que ainda ressoava nas pedras, nas lendas, nos silêncios entre gerações. E assim, o legado da Macedônia não ficou aprisionado na glória das conquistas, mas na permanência do invisível. Porque quando um povo aprende a viver em terras alheias, sem esquecer a sua raiz, nunca desaparece de todo. Depois do colapso do império, não restou um trono, não restou um herdeiro claro, mas restou algo mais duradouro, uma forma de ver o mundo, e essa forma infiltrou-se na arte. Antes de Alexandre, as estátuas gregas eram quase sempre idealizadas, corpos perfeitos, gestos serenos, sem emoção. Mas depois dele, algo mudou. As esculturas começaram a exibir movimento, tensão, rachaduras de emoção, soldados com cicatrizes, rostos com fadiga, deuses que pareciam humanos e humanos que roçavam o divino. Foi o início da arte helenística, e no fundo dessa transformação estava a experiência macedônia, porque ninguém que tivesse atravessado a Ásia a pé, que tivesse visto reinos cair e culturas misturarem-se, podia continuar a acreditar em heróis sem rosto. Agora, o sofrimento tinha forma, o esforço, volume, a paixão, peso. Nas cidades fundadas por Alexandre, os templos já não se dedicavam apenas aos deuses do Olimpo. Havia sincretismo, combinações inesperadas. Dionísio fundia-se com divindades orientais do vinho e da fertilidade. Ártemis partilhava símbolos com deusas lunares do Egito e da Síria. Até Alexandre, após a sua morte, foi retratado como semideus, depois como deus solar, e em alguns lugares, como uma figura profética. As moedas mostravam-no com os chifres de Amon, o deus egípcio.
Os frescos colocavam-no entre raios, feixes de luz, animais sagrados. A sua imagem já não era apenas política, era espiritual. E assim, o espírito macedônio, misturado com o grego, o oriental, o local, começou a construir algo novo, a identidade helenística, uma identidade que não pertencia a um só povo. Era fluida, aberta, mas no seu núcleo carregava o selo da Macedônia. Nas escolas, ensinavam-se textos gregos a crianças que falavam outras línguas. Nos teatros, representavam-se tragédias clássicas em dialetos adaptados. Nas praças, os relatos de Alexandre eram contados por narradores que nunca o tinham visto, mas que o sentiam tão seu quanto o seu Deus tutelar. O helenismo foi a grande consequência invisível do Império Macedônico e perdurou. Durante séculos, em cidades como Pérgamo, Antioquia, Alexandria, Rhodes, essa mistura tornou-se a norma, não a exceção. E a arte que daí brotou inspiraria Roma, influenciaria Bizâncio e chegaria até as margens do mundo cristão primitivo. Tudo isso porque um povo pequeno, nascido nas colinas do norte, atreveu-se a olhar para além das suas fronteiras e, quando o fez, não só conquistou, também absorveu, transformou e deixou uma marca que não se vê apenas nas ruínas, mas na forma como as culturas aprenderam a conviver e na arte que ainda hoje nos recorda que a beleza, tal como o poder, também pode cruzar fronteiras. O Império de Alexandre não deixou uma constituição, não redigiu leis duradouras, não construiu uma capital universal, nem organizou um sistema de governo centralizado como faria Roma depois. E, no entanto, mudou para sempre a forma como os homens imaginaram o poder. Até então, os impérios eram extensões fragmentadas, estados acumulativos onde as regiões conquistadas continuavam a ser tratadas como apêndices, dominadas, exploradas, muitas vezes desprezadas. Mas Alexandre introduziu algo distinto, não como decreto, mas como prática. Onde ia, fundava cidades. Não saqueava, mas integrava. Aprendia as línguas locais. Casava com princesas estrangeiras. Honrava deuses que não eram os seus. E talvez o mais revolucionário, outorgava cargos de poder a pessoas alheias à sua etnia, à sua cultura, até a antigos inimigos. Isto não foi um gesto de caridade, foi uma estratégia, mas também uma declaração. O Império, para Alexandre, não era simplesmente uma extensão da Macedônia. Era um corpo novo, um organismo vivo, onde cada região devia encontrar a sua função, a sua voz, o seu lugar. Este modelo, instável sim, mas profundamente audaz, ficou gravado na memória de quem o observou, e séculos depois ainda ressoava. Os reis helenísticos que o sucederam, mesmo aqueles que fragmentaram o seu mundo, mantiveram esta lógica integradora. As cortes dos Ptolomeus no Egito, dos Seleucidas na Ásia ou dos Antigônidas na Macedônia tornaram-se lugares onde gregos, egípcios, persas e mesopotâmicos conviviam dentro de um mesmo sistema político, cada um com o seu espaço, as suas leis, a sua função. Roma, séculos depois, aprenderia com este modelo. Quando os imperadores romanos se apresentavam como Césares no Ocidente e como filantropos no Oriente, estavam a repetir um guião que Alexandre tinha improvisado. Quando se fundavam colônias romanas, com mistura de veteranos latinos e povos locais, estava-se a aperfeiçoar uma prática iniciada pelos macedônios. Até a ideia de uma monarquia universal, uma figura que governa não por conquista, mas por consenso imperial, nasceu com Alexandre. O seu carisma, a sua liderança absoluta, a sua visão global, foram reinterpretados durante gerações. Em Bizâncio, era comparado a Constantino. No Islão, alguns califas citaram-no como modelo. E na Idade Média Europeia,
foi o espelho ideal do rei justo e guerreiro. Mas para lá dos títulos e das imitações, o verdadeiro legado político do mundo macedônico foi ter demonstrado que um império podia ser pensado como algo mais do que dominação. Podia ser um projeto cultural, uma narrativa comum, um espaço partilhado, frágil, sim, cheio de tensões, mas por um instante na história, possível. E essa possibilidade, mais poderosa do que qualquer fronteira, mudou a maneira como a humanidade sonhou em organizar-se em grande escala. Quando os exércitos macedônios se internaram na Ásia, não levavam apenas lanças, escudos e cavalos. Levavam a sua maneira de ver o mundo, os seus mitos, os seus costumes, a sua relação com o divino. E o que aconteceu depois não foi apenas uma vitória militar, mas um fenômeno sem precedentes de intercâmbio cultural e transformação religiosa. Em cada cidade fundada, Alexandre introduziu elementos gregos, ginásios, teatros, ágoras, templos dedicados aos deuses do Olimpo, mas não os impôs, não destruiu as deidades locais, observou-as, respeitou-as e, em muitos casos, adotou-as. Foi no Egito que isso se tornou mais visível. Quando chegou a Mênfis, não se proclamou conquistador. Apresentou-se como filho legítimo dos faraós, descendente de Amon-Ra. Visitou os templos, fez oferendas, consultou os oráculos, e o povo egípcio, que tinha sofrido sob os persas, aceitou-o não como invasor, mas como restaurador. Este gesto não foi superficial, porque a partir de então, o sincretismo se tornou a norma. Zeus fundiu-se com Amon, Hermes com Tote, Dionísio com Osíris. Na Ásia aconteceu algo semelhante. As figuras gregas começaram a adotar traços orientais. Eram representadas com coroas persas, túnicas locais, símbolos estranhos. E, ao mesmo tempo, os deuses da Ásia começaram a falar grego, a misturar-se com o panteão helênico, a ocupar templos novos. Nas moedas, nas esculturas, nos frescos, percebia-se essa fusão. Apolo com traços babilônicos, Ártemis rodeada de palmeiras do deserto, Alexandre representado como herói solar, num estilo que lembrava mais Mitra do que o Olimpo. Mas esta transformação não foi apenas estética, foi espiritual, porque os povos conquistados não só aceitaram os símbolos novos, também começaram a adotar alguns dos seus significados. Nos rituais, nos funerais, nas orações, apareciam elementos gregos reinterpretados. A noção de alma individual, tão presente no pensamento helênico, começou a misturar-se com as crenças orientais sobre o destino, a reencarnação, o juízo divino. E por outro lado, os macedônios começaram a participar em festividades locais, a consultar oráculos alheios, a atribuir propriedades místicas a deuses que jamais tinham invocado na sua infância. Este mestiçagem religiosa deu origem a novas formas de culto. Em Alexandria, surgiram escolas filosóficas que misturavam a razão grega com a espiritualidade egípcia. Em Antioquia, fundaram-se santuários onde se honravam figuras híbridas, impossíveis de classificar. E durante séculos, a identidade espiritual do mundo helenístico foi marcada por esta fluidez, um terreno comum onde a divindade já não tinha uma só forma, nem um só nome. A expansão macedônia não só mudou as fronteiras, mudou o espaço simbólico, modificou a forma como os humanos representavam o sagrado. A conquista macedônia não foi apenas a passagem fugaz de exércitos, foi a instalação duradoura de um novo tipo de cidade. Lá onde Alexandre pisava terra firme, nascia uma polis, não por capricho, não por orgulho, mas por estratégia e visão. Ele sabia que para manter a unidade de um império tão vasto, era preciso algo mais do que acampamentos e fortalezas. Era preciso construir espaços onde o espírito macedônio pudesse criar raízes,
onde os soldados deixassem de ser nômadas, onde o comércio, o diálogo, a cultura e a vida cotidiana encontrassem um lar. Assim nasceram as Alexandrias, mais de 20 cidades fundadas ou refundadas por Alexandre e os seus generais levaram o seu nome. Cada uma foi desenhada com intenção, traçados retos, avenidas amplas, zonas militares, administrativas, residenciais, mercantis. Ruas que se cruzavam em ângulo reto como se desenhassem uma ordem geométrica sobre um mundo que até então tinha sido orgânico, disperso, tribal. No Egito, a grande Alexandria foi a joia do Mediterrâneo. O seu porto, dividido em dois pela ilha de Faros, tornou-se o coração do comércio entre Oriente e Ocidente. Ali, as colunas gregas erguiam-se junto a muralhas egípcias. As casas de adobe conviviam com pátios de mármore, e as ruas eram povoadas por rostos de todos os tons, todas as línguas, todos os deuses. Mais a leste, na Ásia Central, as cidades fundadas pelos macedônios eram menos grandiosas, mas igualmente simbólicas. Nelas, a arquitetura era uma conversa. Colunas dóricas junto a telhados de duas águas persas, pátios interiores influenciados pela Índia, templos pequenos onde conviviam esculturas de Apolo com símbolos solares do zoroastrismo. A ideia era simples, mas revolucionária: criar um espaço comum, um lugar onde o camponês macedônio pudesse partilhar o mercado com o comerciante persa, onde o soldado grego pudesse assistir a uma peça de teatro com um funcionário egípcio, onde as muralhas não dividissem, mas sim protegessem um novo tecido social. Estas cidades foram mais do que centros administrativos, foram núcleos de identidade. Nas suas escolas ensinava-se grego, mas também matemática babilônica. Nas suas bibliotecas copiavam-se textos hindus. Nos seus teatros representavam-se tragédias helenas adaptadas aos relatos locais. E nas suas praças, os debates políticos incluíam vozes que décadas atrás jamais teriam sido ouvidas. Desde os primeiros dias do reino, antes mesmo de Alexandre, o povo macedônio tinha claro algo que outras nações demoraram séculos a compreender. A guerra não é apenas força, é disciplina, organização, pensamento. Filipe II, o pai de Alexandre, não foi apenas um monarca ambicioso, foi um reformador militar de proporções históricas. Ele pegou num exército fragmentado, herdeiro de táticas antigas, e transformou-o numa máquina de precisão. Introduziu a famosa falange macedônia, um bloco humano de lanças longas, assariças, escudos leves e manobras que exigiam absoluta coordenação. Cada soldado nessa estrutura não era um simples combatente, era uma peça vital. Quando Alexandre herdou este sistema, melhorou-o ainda mais, mas, sobretudo, expandiu-o para além do seu uso inicial. Ele fundiu a falange com cavalaria pesada, com arqueiros orientais, com engenheiros egípcios e mercenários de todas as partes. O seu exército tornou-se um corpo plural, diverso, capaz de pensar como um só organismo em qualquer terreno. E isso foi o revolucionário. O que deixou o mundo antigo assombrado foi a sua capacidade de fazer de um exército macedônio um império móvel, onde a estratégia não era apenas frontal, mas fluida, adaptável, profunda. Alexandre não lutava apenas para vencer, lutava para transformar. O seu gênio militar residia na sua visão do movimento como forma de poder. Esta visão não morreu com ele. Durante séculos, as academias militares estudaram as suas campanhas. Os generais romanos, de Cipião a Júlio César, citaram-no como modelo. As grandes manobras do Império Bizantino retiveram traços do seu desdobramento na Ásia. Mas o mais profundo do seu legado não foi técnico, foi mental. A ideia de que um exército pode ser também um veículo cultural, que pode levar,
juntamente com os seus estandartes, ideias, que pode conviver com o que conquista, que a força verdadeira não é só a que destrói, mas a que transforma sem anular. Depois da morte de Alexandre, o mundo que ele tinha criado começou a fragmentar-se. As guerras entre os diádocos foram ferozes, mas enquanto o Oriente ardia em disputas, no coração da Europa, a Macedônia continuava de pé. Os Antigônidas, a dinastia que herdou o trono, tentaram manter vivo o espírito dos seus antepassados. O reino da Macedônia não era o império de outrora, mas era forte. Os seus exércitos eram respeitados. Mas para lá do mar, no ocidente, uma nova potência crescia: Roma. Ao princípio, os macedônios não a viram como uma ameaça direta. Mas quando Roma começou a olhar para o leste, o equilíbrio mudou. Os reis macedônios, como Filipe V, tentaram resistir. Filipe desafiou abertamente Roma, aliando-se a Cartago. Isso foi o princípio do fim. Roma não perdoou. Foi na Batalha de Pydna, em 168 a.C., que o antigo orgulho da Macedônia desmoronou. A falange, que durante séculos tinha sido símbolo de poder, foi superada pela flexibilidade tática das legiões romanas. O chão tremeu, os escudos partiram-se, os gritos apagaram-se no pó. O rei Perseu foi capturado, levado para Roma como troféu, e a Macedônia deixou de ser um reino independente. Em 146 a.C., a Macedônia foi transformada oficialmente em província romana. A partir desse momento, os nomes dos seus reis desapareceram. Os seus estandartes já não ondularam. Os campos que uma vez formaram soldados para Alexandre, agora produziam grão para alimentar Roma. O povo macedônio não desapareceu. Continuou a viver. Mas o mundo a que tinham dado forma tinha se ido. Só restavam pedras, relatos e uma nostalgia que se transmitia entre gerações. Ao pensar nos grandes impérios da história, muitos evocam nomes mais conhecidos: Egito, Roma, China, Pérsia. E, no entanto, quando se pronuncia o nome de Macedônia, algo se ativa. Uma reação que cruza culturas, continentes, gerações. Por quê? Como um reino de dimensões modestas, surgido numa região montanhosa, conseguiu deixar uma marca tão ampla, tão profunda, tão viva. Não foi pelo número das suas tropas, não foi pelo tempo que durou o seu domínio, foi por outra razão, mais difícil de medir. A Macedônia não conquistou o mundo com a promessa de o destruir, fê-lo com a convicção de o transformar. Desde o primeiro momento, o seu olhar não foi defensivo nem fechado. Foi expansivo, curioso, profundamente inquieto. Quando os exércitos cruzavam as fronteiras, não iam apenas em busca de espólio. Eu estou em busca de possibilidades. Cada nova terra era uma oportunidade para observar, absorver, reinterpretar. E cada encontro com um povo diferente não era uma ameaça, mas um espelho. O que a Macedônia deixou para trás não foram apenas muralhas e fortalezas. Foram formas novas de pensar o poder, a cultura, a linguagem, a fusão. Deixou cidades onde o teatro grego convivia com mercados asiáticos, templos onde deuses helenos partilhavam altares com deidades egípcias ou persas. E, sobretudo, deixou uma ideia que não tinha sido tentada antes à escala real: que um império não tem de homogeneizar para existir. Pode somar sem esmagar, pode integrar sem apagar, pode misturar sem perder a direção. Isso foi a revolução silenciosa do mundo macedônico. Não foi a conquista, foi a circulação, a mistura, o diálogo. Roma entendeu, por isso copiou as suas cidades, os seus métodos, a sua arquitetura. Por isso educou as suas elites com os mesmos textos que circulavam em Alexandria. Por isso, os seus imperadores se apresentavam como herdeiros do helenismo. E é por isso
que a sua marca é tão resistente? Porque não está talhada apenas em pedra, está inscrita nas formas de pensar que ainda hoje consideramos normais. O cosmopolitismo, a cidade como cruzamento de mundos, a figura do líder que governa por visão, por talento. Tudo isso nasceu não como teoria, mas como prática real, no breve mas intenso passo da Macedônia pela história. O que resta não é só a história de um reino, é o eco de uma transformação. Antes da Macedônia, o mundo era uma coleção de cantos. A ideia de unir o diverso parecia impossível. E então, apareceram eles, com a convicção de que o mundo não devia ser dividido, mas explorado, expandido, conectado. Em apenas algumas décadas, abriram caminhos, tenderam pontes entre civilizações, não porque fossem perfeitos, mas porque acreditaram que era possível tocar o imenso sem deixar de ser eles mesmos. E isso é o que fez com que, geração após geração, a sua história continue a ser contada. Porque a Macedônia não é só passado, é símbolo do que acontece quando o desejo de compreender supera o medo do desconhecido, do que nasce quando o poder é usado não só para dominar, mas para imaginar, e do que resta quando a chama de um povo, por pequena que pareça, ilumina rotas que ainda hoje continuamos a percorrer. Enquanto alguém sonhar em cruzar para lá do mapa, a história da Macedônia continuará viva, não como nostalgia, mas como horizonte.